Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O pastor deve assistir nos aspectos social e espiritual às diversas classes sociais que compõem a igreja como instituição. Nesta lição, veremos os conselhos de Paulo em relação às classes de pessoas da igreja no ponto número 1. No ponto número 2 da lição, veremos os conselhos de Paulo para o convívio social com as viúvas. No terceiro ponto, veremos os conselhos de Paulo para a proteção social das viúvas. E finalizando o nosso estudo, conheceremos os conselhos de Paulo para as desejáveis virtudes morais e espirituais das viúvas e das jovens moças. Item número 1 da lição. Conselhos de Paulo a Timóteo em relação às classes de pessoas da igreja. O apóstolo Paulo aconselha no capítulo 5 da primeira carta ao jovem Timóteo que ele tenha um cuidado especial com todas as classes de pessoas da igreja, tratando-as de forma respeitável e sendo respeitado como numa relação em família. Mas é com os idosos, e principalmente com as viúvas, que Paulo dará uma maior ênfase aos cuidados que deveriam ser dados a estas classes, sob o ponto de vista social, econômico, moral e espiritual. Paulo diz a Timóteo que o homem idoso deveria ser tratado como pai, a mulher idosa ser tratada como mãe, e as moças deveriam ser tratadas como irmãs, com toda a pureza. Isto está escrito na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmã, como toda a pureza. No item 2 da lição, nós vamos agora estudar ou identificar os conselhos de Paulo para o convívio social com as viúvas. E o primeiro conselho para o convívio social com as viúvas, Paulo diz que devemos honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas, no sentido de respeitar, amar, cuidar e protegê-la. Diz ainda Paulo, como conselho, que nós devemos exortar as viúvas a serem irrepreensíveis em seu comportamento moral e espiritual diante de Deus e da sociedade. Isto está escrito na primeira carta a Timóteo, no caso, honrar as viúvas que verdadeiramente são viúvas, no versículo 3, quando diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. E o exortar as viúvas a serem irrepreensíveis está no versículo 7, quando diz: prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis, no caso, as viúvas. Paulo, então, concedeu
2 conselhos para o convívio social com as viúvas. Com relação ao item 3 da lição, veremos agora os conselhos de Paulo para a proteção social das viúvas. E neste sentido, nós temos aí 4 conselhos. E o primeiro, conselho de proteção social das viúvas, é o amparo às viúvas pelos filhos e pelos netos. E isso está no versículo 4, que diz o seguinte. Versículo 4 da primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. E este conselho, ele converge para a questão do honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento com promessa, que está escrito no livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12. O segundo conselho para a proteção social das viúvas, Paulo diz que deve ocorrer o amparo das viúvas ou familiar necessitado por qualquer pessoa da família. Então, ele amplia que qualquer pessoa da família que esteja necessitada ou as viúvas devem ser amparadas por qualquer pessoa da família. Então, qualquer pessoa que tenha em sua família uma viúva ou uma pessoa necessitada de sustento deve ampará-la, cuidar dela sob todos os aspectos. Pois, do contrário, se não cuidar dela, estará negando a sua fé e será muito pior que o ímpio. Paulo diz isso no versículo 8 da primeira carta a Timóteo, no capítulo 5. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Como terceiro conselho para a proteção social das viúvas, Paulo diz que deve ocorrer o amparo a todas as viúvas desamparadas. Todas as viúvas desamparadas devem, então, ser amparadas, acolhidas, sustentadas em suas necessidades. E, portanto, Paulo diz a Timóteo que deve-se promover uma assistência social às viúvas desamparadas, observando que as viúvas assistidas devem ter um comportamento social, moral e espiritual ilibado. Ele diz isso no versículo 9 da primeira carta a Timóteo, capítulo 5, que diz: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Tanto aqui ele mostra o ministério da assistência social dentro da igreja para amparar todas as viúvas que estão necessitadas, isto quer dizer, estão desamparadas. Não se enquadram em nenhuma das duas condições anteriores, quando são amparadas por filhos ou netos, ou quando são amparadas por qualquer pessoa da família. Como quarto conselho e último para a questão da proteção social, Paulo fala sobre o amparo às viúvas com os próprios recursos das pessoas que ajudam ou que realizam exatamente este amparo. Apesar da igreja ter o dever social, segundo o apóstolo Paulo, de assistir as viúvas, o cristão que tiver viúvas necessitadas em sua família não deve transferir esta obrigação à igreja,
Pelo contrário, deve socorrê-las com os seus próprios recursos, eximindo a igreja deste ônus. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 16, diz assim: se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ou seja, se alguém tem uma viúva necessitada e tem os recursos para socorrer essas necessidades, que o faça. E assim sobrarão recursos para a igreja assistir àquelas que não têm como se sustentar. No quarto item da lição, nós temos aí um rol, uma lista de conselhos de Paulo para as desejáveis virtudes morais e espirituais das viúvas e das jovens moças. Então, ele já amplia isso também para jovens moças, sendo 3 conselhos para as viúvas e 1 conselho para as jovens. Vamos então identificar, compreender estes conselhos. O primeiro é que as viúvas, elas devem ser mulheres de oração e de súplicas. Então, a viúva, ela tem por obrigação de ser uma mulher de oração. As viúvas que não têm nenhum amparo, de quem quer que seja, devem se preservar, ou melhor dizendo, perseverar nas súplicas e orações, para não se entregar aos prazeres mundanos e à morte. Então, este é o motivo deste conselho. Orar, ser uma mulher de oração, para não se entregar aos prazeres mundanos e à morte. Ele diz isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 5 e 6, que diz assim: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. O segundo conselho para as viúvas é que elas devem realizar boas obras sempre. As viúvas devem ter realizado boas obras em sua vida, criado os filhos com amor e promovido a prontidão de servir sempre aos necessitados. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 10, diz: seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. E como quarto e último conselho, aí endereçada, ou vamos dizer assim, direcionada às jovens moças, elas devem evitar a ociosidade e palavras que não edificam. Então, ele diz que, aliás, ainda as viúvas, não as jovens moças, mas as viúvas. Ele diz que as viúvas novas devem rejeitar as relações com vários homens, não viver na ociosidade de casa em casa, evitando fofocas e de falar o que não edifica. Isso está na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 11 a 13, que diz: mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Portanto, as viúvas, jovens, novas, devem rejeitar as relações com vários homens,
não viver na ociosidade de casa em casa, evitando fofocas e de falar o que não é difícil. Agora, o último conselho são para jovens moças, que devem se casar, sendo então uma boa mãe, uma boa esposa, administrando bem o seu lar, não dando espaço para exercer comportamentos de degradação moral. Tanto ser uma mulher íntegra, a jovem moça. Isso está no versículo 14 e 15, que diz: Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não dê ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Tanto aí estão os 4 conselhos em que são desejáveis estas virtudes morais e espirituais para as viúvas e jovens moças. E foi isso, então, que Paulo escreveu, ou seja, ele separou pelo menos a metade do capítulo da primeira carta a orientar o jovem Timóteo sobre o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Concluindo então a aula de hoje, aprendemos nesta lição que os conselhos de Paulo a Timóteo na área social perpassam pelo respeito e amor ao idoso, às viúvas e aos jovens. Contemplamos que o apóstolo Paulo manifestou diretrizes e ações quanto ao convívio e à proteção social em relação às viúvas. E, por fim, o apóstolo indicou as qualificações morais e espirituais desejáveis que as viúvas e as jovens moças deveriam possuir em sua essência de vida. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Conselhos de Paulo a Timóteo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.